Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 25 de agosto de 2025. Drones ucranianos afundam navio de carga russo carregado de armamento e munição. E russos fogem em massa de Kherson. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like. Aqui é importante você se inscrever porque você vê a verdade. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal, fortalecerem o canal e peço a todos que assistem que deem um like. Fortaleça o canal porque assim o YouTube distribui mais. E tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. Também peço que compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Muito obrigado. Bom, os drones ucranianos afundaram um navio de carga russo. E ele estava aproximadamente a 640 quilômetros de Moscou, apenas como uma referência, estava no Mar Negro, e mandaram esse navio virar submarino, ou seja, foi para o fundo do mar, assim com todo o que não explodiu, né, no navio. Uma grande parte das munições, o que transportavam ali eram drones Shahed, e também transportavam munições para drones e outras munições também. Ou seja, munições para drones são explosivos, o que isso aumenta o impacto, o prejuízo, porque essas munições explodiram antes de afundar em sequência, né? Explosões sucessivas à medida que iam tomando fogo. Inclusive o fogo começou a tomar conta do convés ali por causa das explosões e um grande prejuízo para a Rússia. Então ele afundou parcialmente, né, após esse ataque de drones. Aconteceu isso aproximadamente 10 dias atrás, né? Agora só que nós temos informações mais precisas dos resultados, e depois ele voltou, depois de afundar parcialmente, ele virou todo ele e foi para o fundo do mar, né? Acho que uns 2, 3 dias depois. Ele estava transportando munição e equipamentos de drones do Irã. Segundo quem deu essa informação, que conseguiu acompanhar via satélite, foi o Reino Unido, né? Que ele também não estava muito próximo às linhas ucranianas, estava em alto mar, na região do Mar Negro. É um navio chamado Olha 4. O nome no navio, na realidade, é Port Olha 4. Esse Olha, a tradução significa Olga, então é Olga 4, né? O número do navio deve ter o Olga 1, 2 e 3 também, não sei, estou chutando aí, mas esse era o número 4. O Ministério da Defesa do Reino Unido, então, que deu essa informação, e ele aconteceu isso na região de Astrakhan, né? E ele serviu como ponto de ligação, ele servia, na realidade, como ponto de ligação para o transporte de suprimentos militares de fabricação iraniana, incluindo drones e munições da série Shahed, através do Mar Cáspio para a Rússia. A Rússia usa seus Shaheds, tanto fornecidos pelo Irã, quanto produzidos internamente. Eles usam os Shaheds, na sua maioria, às vezes acho que até perto de 100%, para atacar cidades ucranianas todos os dias, sem exceção. Agora, esse ano, eles passaram a atacar todos os dias as cidades ucranianas. A embarcação alvo, então essa que era a Olha 4, estava carregada com componentes, munições em geral, munições, eu diria, não são munições para drones, são explosivos que vão nos drones, que quando dá um impacto, eles explodem, destrói a casa, destrói apartamento, etc. Um drone não destrói um prédio, mas ele destrói e causa mortes em um apartamento se atingir esse apartamento. E tem acontecido isso muito. A operação ela foi uma missão de sabotagem, que as forças de defesa de segurança da Ucrânia, elas começaram e fizeram essa operação com drones aéreos de longo alcance, como os usados pelas forças de sistemas não tripulados, pela agência de inteligência GUR, né, ou pelo Serviço de Segurança SBU. É importante observar que isso foi um ataque bem sucedido a um navio localizado a 640 quilômetros da Ucrânia. Pelo que eu falei da Rússia, lá de Moscou, mas é 640 quilômetros da Ucrânia. Demonstra a eficácia dos ataques regulares com drones de longo alcance, realizados pelas forças ucranianas em território russo. As defesas aéreas russas enfrentam dificuldades para proteger alvos militares
e industriais de drones ucranianos. De acordo com a inteligência britânica, o Irã forneceu à Rússia projéteis de artilharia, mísseis balísticos e drones de combate, além de apoiar a produção doméstica de UAV. Supostamente, segundo também a inteligência britânica, tinha esses equipamentos também nesse navio, que explodiram junto com o navio e estão hoje afundados, né? Em 2025, a dependência da Rússia da assistência iraniana, ela diminuiu, na minha avaliação, devido ao crescimento da própria produção de drones Shahed, que é um drone mais simples de produzir, e eles têm a licença do Irã para fazer isso. Então, não devem estar recebendo em tão grande quantidade, até porque agora a Rússia está envolvida no conflito contra Israel. A Rússia confirmou que o porto Olha 4 foi afundado. A Rússia, inclusive, confirmou que já está no fundo do mar. Não está, então, com esse afundamento parcial no começo, ficou uns 2, talvez 3 dias, e daí foi a pique totalmente. Não aguentou, a estrutura dele não aguentou. Os russos afirmam que nesse ataque eles abateram 10 drones, mas os restantes foram suficientes para afundar o navio. Na realidade, parece, segundo o Port Olha, né, que ele está submerso a profundidade, bastante profundidade, e vai ser muito difícil tirar o navio para recuperá-lo e também mesmo retirar as munições que estão lá embaixo. Acredito que é uma área perigosa de navegação, não dá para mexer lá, senão poderá dar uma explosão, um acidente qualquer, eventualmente com alguma munição que não tenha explodido. Pode acontecer. Esse é o navio Port Olha, ele tinha cerca de 123 metros de comprimento, é um navio longo, e era um navio de carga geral, e definitivamente adequado para transporte de carga militar. A distância até territórios controlados pela Ucrânia é de cerca de 850 quilômetros, mas os ucranianos provaram diversas vezes que possuem drones de longo alcance que podem cobrir essa distância, ao mesmo tempo que esses drones foram lançados de algum lugar mais próximo. Ainda assim, foram os ucranianos que já confirmaram que foram eles que destruíram e que acabaram com o navio, colocando-o no fundo do mar. Enquanto isso, em Kherson, naquela linha de frente do teatro de operações, os russos estão fugindo em massa da parte ocupada da região de Kherson. Inclusive, tem alguns ucranianos que estão fugindo, que são chamados como traidores, que cooperaram com a administração russa. Então, eles começaram a partir do território temporariamente ocupado da região de Kherson, que é uma parte muito pequena de Kherson, que a Rússia detém o controle, e eles estão fugindo para a Crimeia. Eles acharam que Kherson está muito perigoso. Por quê? Não por causa de ataques de obuses ou por causa de drones ucranianos, mas por causa de uma possível incursão da Ucrânia, que parece que eles estão esperando lá. Eles não conseguiram, até agora, cruzar o rio para tomar Kherson inteira, que era o sonho maluco do ditador criminoso, e então eles estão tentando, aqueles ucranianos colaboracionistas estão fugindo, indo para a Crimeia. Mas também as tropas estão desertando, e em massa, não é 1 ou 2, 3 soldados. Eles estão saindo em grupos, de um grupo de combate, de 10, 12 pessoas, estão saindo até em casos relatado de pelotões que saíram, que eram majoritariamente forçados a fazer o serviço militar na guerra contra a Ucrânia. Eles não querem lutar contra a Ucrânia porque originariamente eles são nascidos na Crimeia, que é ucraniana. Então, também nas regiões ali, em outras localidades, né, como Olapristan, Kakhovka, Nova Kakhovka e Kornosteica, eles estão partindo em massa para a Crimeia, no caso, os funcionários ucranianos colaboracionistas com os russos. Não sei para onde que eles vão depois que a Ucrânia retomar Kherson. Kherson é a última, é a entrada, na realidade, não é a última, é a entrada para a Península da Crimeia, através daquele istmo. Então eu não sei como é que eles vão fazer, porque dali a Ucrânia vai para a Crimeia com certeza. E essas localidades que eu falei agora, elas estão no território, todas elas ocupadas na região de Kherson, né? Então eles estão fugindo da região de Kherson. Se estivesse na Ucrânia, não haveria motivo para eles fugirem com medo dos ucranianos, porque eles já estariam lá, estariam do lado certo, que é o lado ucraniano.
Então, soube-se que os russos, né, as tropas russas, também começaram a pegar os veículos dos moradores, mesmo aqueles simpatizantes, e eles para usar esses veículos no fronte, porque eles não têm mais blindado. Então, os próprios moradores, inclusive, que foram embora, eles até foram embora com medo dos russos ali, eles incendiaram os seus veículos próprios para que os russos não pegassem esses veículos e usassem eles no combate contra os ucranianos. Soldados do 24º Regimento de Fuzileiros Motorizados do Exército Russo, que está ocupando a região de Kherson, então também os próprios soldados, quando desertam, estão destruindo os veículos de transporte militares que eles usam. E esta unidade, o 24º Regimento, que eu acabei de citar, sofreu pesadas perdas devido a ordens insensatas do comando e a falta de equipamentos de guerra eletrônica contra drones ucranianos. Deve-se notar que o território temporariamente ocupado da região de Kherson está ali na região do rio Dnipro. De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, em 21 de agosto de 2025, os russos tentaram romper as posições das Forças Armadas da Ucrânia 2 vezes ali na região. Os combatentes ucranianos repeliram os ataques, infligindo baixas pesadas para os russos. Anteriormente, soube-se no território temporariamente ocupado, na região de Zaporizhia também, que é a vizinha, faz divisa com Kherson, mais casos de deserção no exército russo estão sendo registrados, ou seja, estão saindo gente tanto de Zaporizhia como da região de Kherson. Isso está aumentando, o que preocupa os militares, os comandantes russos, para daqui a pouco não ficarem só eles para defender as posições contra a ucraniana. Eu acho que eles serão os primeiros a abandonar essa posição. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Importante, aqui vocês viram a verdade, inscrevam-se no canal, é muito importante. E também deem um like, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.